Graça e paz, estou aqui mais uma vez, Pastor Alberi, com o devocional Palavra Viva. No vídeo passado falamos a respeito, começamos a falar sobre o princípio da frutificação. Mencionei que existem dois aspectos com relação ao fruto, né? Com relação à frutificação. Tem o aspecto interno, o aspecto do fruto interior, que fala a respeito do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Eu vou falar sobre essa temática nos próximos vídeos, né? Vou estar falando aí pelo menos um vídeo sobre cada uma das características do fruto do Espírito, né? Mas hoje eu quero pensar com você na segunda parte, ou o segundo aspecto do fruto, da frutificação. Falamos do fruto interno, falamos da importância da poda, e eu quero falar agora a respeito justamente do segundo aspecto da frutificação, que é o fruto externo. Lembrando você, como mencionei no último vídeo, que é importante a poda para que podemos frutificar mais. É importante, e por isso a Bíblia demonstra claramente que Deus é aquele que nos corrige. Podar nos fala de uma disciplina de Deus, de uma correção divina, onde Deus nos corrige, porque a única forma de nós crescermos, lembrando que a palavra fruto, ela tem o sentido de, nesse contexto, de o resultado de algo, o produto da semente, o resultado de uma semente que foi plantada no seu coração, a semente da palavra de Deus, e é natural que por isso ela dê frutos, os frutos internos, como já mencionei, e os frutos externos. Veja bem, o texto nos diz em João 15,16: não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Esse texto fala justamente, esse versículo fala do nosso chamado. É importante mencionar que esse discurso não foi um discurso público de Jesus, foi um discurso exclusivo para os discípulos. O que isso tem a ver, pastor? Muito simples, meus queridos. É impossível alguém experimentar esses princípios se não nascer de novo e se não for discípulo de Jesus. Isso não é uma promessa para qualquer pessoa. Às vezes uma pessoa leiga lê esse texto e ela quer argumentar, ela quer que estes princípios se concretizem na vida dela, porém são princípios que só realmente vão dar resultado em pessoas que nasceram de novo, que experimentaram, que receberam a semente divina em seus corações. E por conseguinte, o resultado é que esta semente, que é a palavra, ela vai frutificar, ela vai dar frutos de uma nova vida para a glória de Deus. Olha que interessante, Mateus capítulo 4, verso 19, diz assim: e disse-lhes, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Jesus falando para os discípulos. Qual o resultado do trabalho de um pescador? O que o pescador faz? Ah, pastor, ele pesca, justamente. Então o resultado do trabalho do pescador é os peixes que ele vai pescar. Então o que o texto está dizendo que o segundo aspecto do fruto é o resultado externo daquilo que nós vivemos em Cristo. Olha o que a Bíblia também diz de uma forma muito clara. Esse texto é muito especial. Ouça com atenção. João capítulo 4, versículos 35 ao 39. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O que ceifa recebe galardão e junta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem, porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia, o outro é o que ceifa ou o que colhe. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou,
disse-me tudo quanto tenho feito. Estes versículos estão inseridos naquele momento tão glorioso quando Jesus tem um encontro com a samaritana. E quando ele tem aquele encontro com aquela mulher, ou aquela mulher tem aquele encontro com ele, Jesus fala para ela de uma nova vida, fala da água viva, de uma nova vida, e que somente esta água saciaria a sede da alma desta mulher. Esta mulher, ao perceber que Jesus era um profeta, ela entendeu que Jesus era o Messias prometido. E a Bíblia diz que esta mulher, ela sai correndo e volta para a cidade. Ela deixa o cântaro com a água que ela fora buscar, e ela vai para a cidade. E quando ela está indo para a cidade, os discípulos chegam e vem aquela cena, aquela mulher que estava conversando com Jesus indo embora. Eles questionam Jesus, e Jesus então começa a falar para eles da comida que ele gostaria de comer, que ele tinha prazer na comida que era fazer a vontade do Pai. Então ele faz esta pergunta: olha, vocês não dizem que falta 4 meses para a ceifa? Levantai os olhos e vede como os campos estão brancos. Do que Jesus estava falando? Nós vemos claramente que ele estava falando daquela cidade, porque logo depois nós vemos que a cidade inteira, ela vem para conhecer Jesus. Aquela mulher vai lá, prega a palavra, testemunha daquilo que Jesus fez na vida dela, testifica a respeito do Cristo, e aquelas pessoas vêm para conhecer o homem que havia mudado a vida daquela mulher. Este era o fruto do trabalho de Jesus. O primeiro fruto, aquela mulher que se converte com a sua palavra. O resultado é que aquela mulher vai até a cidade e ela já está frutificando. Estes são os frutos externos, são as vidas que são alcançadas através de nós, pela pregação do Evangelho. Quando você prega a palavra de Deus e pessoas se convertem, pessoas conhecem Jesus. Ah, pastor, eu sou um semeador apenas. Eu semeio, eu falo de Jesus para muitas pessoas, mas as pessoas não se convertem. Querido, olha o que o texto diz. Jesus falou o seguinte: eu vos chamei para colher. Vocês estão colhendo onde vocês não plantaram. Vocês estão colhendo onde outros plantaram. Você não encontra em um texto da Bíblia, a Bíblia dizendo que você foi chamado para ser semeador. Jesus, quando fala a parábola do semeador, é para explicar o princípio espiritual. E ele revela então que o semeador saiu a semear, e o resultado daquilo que ele semeou foi as plantas, foi justamente aquilo que foi colhido. Houve um obstáculo porque a semente caiu em terrenos diferentes, em terras diferentes, e cada solo foi um resultado. A semente era a mesma, a semente fala da palavra. Mas Jesus não disse assim: eu vos chamei como semeadores. Não, mas o texto diz que ele nos chamou como pessoas para colher. É assim, olha só: eu vos enviei a colher onde outros plantaram. Do que Jesus está dizendo para os discípulos? Antes de Jesus, antes dos discípulos, vieram os profetas, veio a lei, veio a pregação da palavra revelada no Antigo Testamento. Então, a semente havia sido semeada, e eles, discípulos, vieram apenas para colher o que já fora semeado. E nós, pastor, como assim somos chamados para colher? Óbvio, quando Jesus morre na cruz, ele fala o seguinte: antes mesmo de morrer, ele declara: o grão de trigo, quando ele cai na terra e ele morre, ele fica só, e aí ele dá muito fruto. E aí ele fala a respeito da sua morte. Jesus, quando morre na cruz, ele, que é esta semente poderosa, quando a casca cai, ou quando a casca se parte, quando a semente morre, ela dá muito fruto. João declara, ele registra Jesus falando: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando ele é erguido na cruz, ele atrai vidas para si. E a Bíblia declara
que todo aquele que olhar para ele será salvo. Assim como nós vemos na passagem da vara, com a serpente de bronze que Moisés ergueu. E toda pessoa que era mordida por aquela serpente, pelas serpentes ardentes, olhava para aquela haste e era curada. Hoje, todo aquele que volta o seu olhar para Cristo, que muda de vida, experimenta uma transformação. Eu quero lhes dizer que eu e você fomos chamados não apenas para semear, nós fomos chamados para colher, para dar fruto. Os frutos internos é o fruto da nossa vida, do nosso caráter, que vai resultar em vidas que pelo nosso testemunho de vida se converterão. Por isso, você precisa pregar a palavra de Deus. Não basta apenas você dar um bom testemunho de ter uma vida reta, uma vida íntegra. Você precisa falar a palavra de Deus. A Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Você precisa pregar a palavra de Deus. E como resultado da pregação da palavra de Deus, você vai dar fruto. Não basta você ser um crente cheio do Espírito Santo, com um caráter ilibado, com uma vida reta, mas que não fala de Jesus, não ganha ninguém para Jesus. Você precisa dar fruto. Você só não tem dado frutos externos, porque talvez você precisa, como o trigo, você precisa matar alguma coisa em você. O trigo, se cair na terra e continuar vivo, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Morrer fala de renúncia. Fala de morrermos para este mundo, do morrer da nossa vontade, para que a vontade de Deus se manifeste. Deus abençoe você, que você possa experimentar este princípio da frutificação, dando frutos internos de uma vida reta, íntegra, que testifica do amor de Deus, e dando frutos externos, que vai resultar em salvação de vidas, em salvação de pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus. Que Deus abençoe você, que você possa dar fruto para a glória de Deus.